Pronto. Galera, boa noite. Nossa aulinha hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está dentro de pesquisa operacional. Tá certo? Quem teve a oportunidade de pagar a famosa PO, a pesquisa operacional, trabalhou com esse assunto chamado programação linear, que nada mais é de a gente criar um modelo matemático para tomada de decisão. Tá certo? Só que, após a primeira avaliação, nós vamos trabalhar com o método simplex, tá certo? E a gente vai responder as questões utilizando o Excel, tá? Então, hoje, a gente vai aprender a parte burocrática, né? A parte didática, onde a gente precisa montar a minha equação, né? O meu modelo matemático e as minhas restrições, as minhas limitações, certo? Então, vamos lá. O assunto, os problemas, eles são extensos, se você for fazer na munheca. Quando a gente for fazer no Excel, você vai utilizar uma ferramenta do Excel chamada Solver, tá? Então, o Solver, o trabalho que você vai ter é apenas inserir os dados no Excel e pedir para ele dar a solução ótima, né? A melhor solução do problema, e geralmente a gente vai trabalhar com dois problemas. Ou o problema envolvendo a maximização de lucro e a questão de minimização de custo, certo? Então, esses dois assuntos, ele é visto lá em programação, em pesquisa operacional, é um capítulo todo de pesquisa operacional. Aqui é apenas um capítulo que a gente vai estudar, tá certo? É só como se fosse uma introdução. Então, lá, a origem da pesquisa operacional, né, é baseado nos matemáticos, né? Ele trabalha desde a época quando você vai trabalhar com gerenciamento de tropas do exército, tudo foi inserido, né, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e depois na NASA, certo? Na corrida espacial, quando você tinha que buscar soluções através de modelos matemáticos para uma equipe ela tomar uma certa decisão. Essa equação, a gente já vai chamar aqui de função objetivo. Função objetivo, o nosso FO. Então, ó, problemas de programação linear, também chamado pela sigla de PPL, são, em sua maioria, problemas de otimização que têm o objetivo de ou maximizar, geralmente, lucro e minimizar custo. Então, basicamente, numa questão onde você quer solucionar o problema, ou você vai viabilizar a maximização do lucro da empresa ou a minimização do custo operacional de uma atividade, de um processo, coisa parecida. Então, é uma função linear. Uma função linear significa que é uma equação do primeiro grau. Tá certo? Então, onde geralmente apresenta várias variáveis. Então, o que a gente vai precisar identificar? Quais são as variáveis do meu problema e quais são as minhas restrições. Tá certo? O que eu falo de restrição? É quando vai entrar na parte das inequações. Por exemplo, a empresa ela está limitada a trabalhar 8 horas por dia. Então, é uma limitação de tempo. Tá? Então, o meu tempo trabalhado não pode ser superior a 8. Tá certo? Então, eu teria uma opção de limitação ou restrição. Aí tem mais ou menos uma linha do tempo, né? Desde 1826, certo? Então, ele começa com o estudo dos sistemas lineares de inequações. Aí vem para 1939, ó, programação linear na Segunda Guerra Mundial, tá certo? E o auge aqui, ó, desenvolvimento do método simplex, tá certo? Então, o método simplex, a gente vai responder no Excel, tá certo? Porque se a gente for responder na munheca, a gente tem que fazer várias tentativas
até encontrar a melhor resposta. Então, às vezes, uma questão, né, ela pode demorar 3, 4 páginas, porque você vai ter que repetir todo o processo novamente. Né? Ou seja, a questão não é nem a dificuldade, é a questão dela ser ela é repetida várias vezes o método. Tá certo? Então, atualmente é utilizada nas mais variadas situações para otimização de problemas industriais, entre outros. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um FO, certo? Um FO, né, que a gente chama de função objetivo, que é a minha equação. E essa equação ela vai ter várias variáveis e cada variável ela vai ter uma restrição. Então, alguns aspectos, né? Ó, o modelo tem o intuito de representar a realidade modelada, ou seja, existe um problema real e eu vou estudar ele, né, em um modelo reduzido, para ele conseguir controlar aquela situação em uma escala de menor complexidade para poder aplicar ele na vida real, vamos dizer assim. Então, busca-se captar elementos importantes de determinado problema ou sistema e conceber a situação através da modelagem. Então, a função da nossa modelagem aqui, ó, é encontrar a minha FO, que é a minha função objetivo, mais as minhas restrições. Então, basicamente, por enquanto, hoje, aí vai calcular o FO e as restrições. A modelagem matemática compõe uma retratação do mundo real, sendo apresentado por meio de um conjunto de equações e relações. As equações são o FO e as relações são as restrições. Os problemas de programação linear, também chamado de PPL, são modelos matemáticos representados por variáveis e parâmetros e dois resultam em valores. Os parâmetros são valores conhecidos e necessitam ser aceitos como um número fixo. Por outro lado, as variáveis são valores cujos resultados serão obtidos no processo. Aí a equação, AX mais B, né? Por exemplo, eu quero calcular o lucro da empresa. Então, qual é o meu lucro? É a receita menos o custo. Certo? Então, eu tenho as minhas variáveis. Como eu calculo a receita? A minha receita é o preço de venda vezes a quantidade vendida. Então, eu tenho o meu preço de venda é uma constante e a quantidade vendida seria a variável. Aí, ó, basicamente, eu vou ter 3 tipos de problemas para responder. Eu tenho a situação de transporte, né? Quando a gente vai trabalhar a questão de rotas, né? Qual é a melhor rota, qual é a melhor, né, o percurso que eu tenho que escolher para que o meu processo, ou seja, a minha entrega seja mais economicamente viável. A minha questão de composição e a formação e produção. Então, no transporte, a otimização de sistema de distribuição, que aí você vai trabalhar com os clientes versus os fornecedores. Aí você tem fornecedor A, B, C, aí tem o cliente A, B, C. Então, você pode pegar o A, vai mandar para C, o B vai mandar para o A. Então, você vai criar um modelo matemático para encontrarmos a melhor solução. Já na parte de composição, ó, otimizar a estruturação de uma dieta. Ou seja, a alimentação é que a dieta tenha uma contribuição calórica de 2.000 calorias por dia. Né? Então, tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de açúcar. Então, você tem exatamente uma composição na estruturação da dieta. Formação e produção, otimizar processo de contratação, ou seja, contratação, formação de funcionários, apresentação de férias, né? Então, bem como a produção de armazenagem, minimizando os custos e maximizando os lucros. Então, é aquela história. Toda vez que a questão falar em minimizando, eu vou trabalhar com custo. E maximizando, vou trabalhar com lucro. Então, vamos lá. O passo a passo.
né? Então, como é que eu resolvo isso aí? Então, de um modo geral, a construção de um problema de PPL, eu tenho 3 etapas. Primeiro, é identificar o objetivo do problema. Segundo, escolher, né, ou identificar as variáveis. E terceiro, construção do sistema de restrições. Então, primeiro, a definição do objetivo do problema é o que se quer otimizar, ou seja, eu quero maximizar o lucro, né? Eu quero minimizar o tempo de produção, certo? A perda, certo? Algum processo aí, né? Eu quero maximizar o desempenho, né? Algum indicador que você tenha na empresa e você quer que esse indicador seja o mais alto possível. Mas, para isso, você precisa identificar quais são as variáveis que atuam nesse indicador. Segundo, a escolha das variáveis de decisão envolvidas está relacionada com a construção da função objetivo, o nosso FO. Por exemplo, posso citar a colheita de algum tipo de alimento cuja área proposta é o plantio de diferentes alimentos. Ou seja, se eu tenho uma área lá, tantos hectares, aí eu tenho como escolher qual é o percentual que vai plantar de cana-de-açúcar, qual é o percentual que vai plantar de banana, o percentual que vai plantar de feijão, não sei o que, de laranja. Então, você vai ter que criar um modelo que consiga envolver as variáveis. Aí, vamos lá. E terceiro, é construir o sistema de restrições. Ou seja, quais são as limitações, né, que eu tenho para dificultar ou limitar a minha produção. Então, a minha função objetivo é dada dessa seguinte forma. Z é igual a C1x, onde C1, C2, Cn são as constantes. E x1, x2, xx seriam as variáveis. Tá certo? Então, por exemplo, e as minhas restrições, sempre vai ter aqui, ó, um valor aqui, ó. Ele pode ser maior ou igual, menor ou igual. Por exemplo, a minha produção mínima tem que ser de 10 mil unidades. Então, aqui tem que ser maior ou igual a 10 mil. Que restrição é essa? É a restrição envolvendo a produção mínima. Certo? Aí você coloca aqui um sinal de desigualdade. Tá certo? O C é o coeficiente da função, né? O X é o conjunto de variáveis, às vezes é quantidade, né? E A e B são os elementos de limitação, tá? Isso é muita letra, mas não é difícil de entender, não. Olha lá, temos já um problema aí para a gente resolver. As empresas A1 e A2, A2, preste atenção, tá certo? Porque a questão modelo vai ser baseada nessas duas questões que a gente vai fazer, tá certo? Então, tem, ó, as empresas fabricantes de potes de plástico precisam enviar sua produção para 3 distribuidores, B1, B2 e B3. Então, veja que tem várias opções de encaminhar. Os potes de plástico são transportados em caixas fechadas, em um número inteiro de caminhões. O custo de transporte de cada empresa, aqui está a minha tabela de custo, para cada distribuidor, ou seja, para cada destino, tá certo? As capacidades produtivas da empresa e a capacidade de estoque do distribuidor são representadas pela tabela. Pela tabela. Então, ó, de B1 para A1, eu tenho um custo de 7. Tá certo? De B1 para 2, teria de 2. Isso aqui seria custo. A capacidade de estoque do distribuidor B1 é 80. Tá certo? E a capacidade de produção da empresa 1 é 110 e da empresa 2 é 90.
Tá certo? Vamos lá, vamos montar. Então, o que ele quer? Então, quais são as minhas variáveis? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para qual? Quantidade a ser transportada de A1 para B1. É como fosse aqui, ó. Eu tenho A1 e tenho A2. E aqui eu tenho B1 e tenho B2 e tenho P3. Então, a primeira é daqui para cá. Primeira linha, ó, aqui é linha e aqui é coluna. X1. Depois, eu tenho de A1 para B2, ó. Aí eu tenho X1, 2. O que é isso? Primeira linha, aqui é linha, ó. Linha, e aqui é coluna. E aqui a terceira eu tenho o quê? X1, 3. Tá? Só para entender o que significa esse índice, né? O primeiro índice significa a linha, e a segunda linha, desculpe, o segundo índice representa a coluna. Aí, ó, X2 eu passei para a segunda coluna, para a segunda linha. Então, aqui, ó, X2, 1, X2, 2, X2, 3. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ou seja, eu tenho 6 possibilidades de enviar a transportar da empresa para o distribuidor, certo? Então, a primeira etapa é identificar as variáveis de decisão, ou seja, você vai dar no final da história quanto é que você tem que enviar para B, de A, como você tem que enviar de A2 para B2. Então, isso que você vai tomar, vai ser a sua tomada de decisão. Então, ó, a sua função deverá minimizar os custos de transporte. Ó, de X1 para X1, aí volta para a tabela. Vou até puxar a tabela para cá, peraí. Deixa eu copiar a tabela aqui para cá. Peraí, rapidinho. Copiar ela aqui no cantinho. Não, está na página errada. Aqui. Pronto, ó. Eu transferi aquela tabela para cá, ó. Então, vamos lá. Então, quem é X1? X1 é daqui para cá. Então, qual é o valor? É 7. Ó. X1, 2. O valor é 4. A1, A3. O valor que multiplica com a constante é 5. A2, B1. A2 é segunda linha, primeira coluna, 2. Segunda linha, segunda coluna, 8. E a terceira coluna com a segunda linha, 9. Pronto. Aqui, isso aqui, ó, é a minha famosa FO. A minha função objetivo. Certo? A minha função objetivo. Certo? E nosso objetivo é a minimização do custo de transporte. Agora vamos determinar as minhas restrições. Então, a minha restrição é que a produção de A1 enviar para B1, enviar para P2, enviar para B3, tem que ser igual a quanto? A 110. Ó. A quantidade que eu envio para B1, mais a quantidade que eu enviar para P2, mais a que eu enviar para B3,
A minha quantidade máxima é 110. Então, se a minha quantidade máxima tem que ser um valor igual a ou menor ou igual a 110. Tá certo? Já no mesmo raciocínio, a quantidade de unidades produzidas para exportar de A2 para B1, B2, B3 tem que ser igual a 90. A 90. Igual a 90. Então, já pegamos aqui, ó, a minha restrição quanto à produção de A1, da empresa 1 e da empresa 2. Tá? Vamos para a próxima restrição. Restrição quanto à capacidade de estoque. Aí a capacidade de estoque é de quem? Do distribuidor. Aí se você voltar lá, ó, aí você vai trabalhar aqui, ó. Espera aí que alguma coisa aconteceu. Voltei, tá? Aí eu tenho agora o quê? A minha capacidade de estoque, certo? A minha capacidade de estoque de B1, B2 e B3. Então eu tenho, ó, que X1 mais 1, ou seja, o que eu tenho para o primeiro distribuidor tem que ser igual a 90. Né? X1 mais 2, 90. E a quantidade é 90 ou 80? É 80, né? É 80, não é 90 não. Tem um erro aqui de digitação, é 80. Né? É 80. A quantidade de unidades produzidas a ser transportada da empresa A1 e A2 para B2 deve ser igual à capacidade de choque de B2, que deve ser igual a 55. 55. Tá certo? E a próxima vai ser 65. 65. Então, a primeira restrição é quanto à produção de cada empresa, a segunda restrição é quanto à capacidade de estoque de cada distribuidora. A terceira é padrão para todo mundo, ou seja, ela não vai admitir valores negativos, tá certo? Então não tem um custo negativo. Então não tem como você, não faz sentido você trabalhar com alguma coisa negativa, no máximo zero, certo? Então a terceira restrição geralmente é uma restrição de não negatividade. Você vai garantir que sempre vai ter valores maiores ou no mínimo iguais a zero, certo? Então, se você montar aqui, ó, a minha. Aí qual é a resposta, pessoal? É aqui, ó. A minha FO é esta equação, sujeito às seguintes restrições. Essas duas são restrições de produção e essas três são restrições de estoque. Lembrando que aqui, ó, era para ser 80, tá certo? Se a gente for analisar lá a tabelinha que a gente mostrou. E essa última restrição é uma restrição de não negatividade. Negatividade. Então, a partir daí, a gente vai jogar no Excel e vai tirar a resposta. Quais são esses valores de X1, X2, X não sei o quê, que você precisa adotar para ser a melhor solução. Tá certo? Porque veja que você tem um sistema com 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações. Tá? Aí você tem que resolver isso por matriz, certo? Então, daria muito trabalho. Então, o primeiro exemplo tá ok, tá certo? Vamos lá. Segundo exemplo. É o exemplo de composição. Certo?
Para determinar uma dieta que reduza o número de calorias, é necessário, é necessário definir as quantidades de alguns alimentos que necessitarão ser comidos diariamente, de modo que alguns pré-requisitos nutricionais sejam satisfeitos. Há um custo mínimo, ó, de novo, minimização do custo. Nesse sentido, será definida uma dieta alimentar que seja restrita, olha lá, restrita a suco contra filé e uma salada pré-definida, o que você consegue comer. Suco contra filé e legumes. Sabemos ainda que os requisitos nutricionais deveriam ser demonstrados segundo o tipo, vitamina A, B, F e G, e controlados a partir da quantidade mínima em miligramas. Certo? Vamos lá. Vamos agora analisar. Aí, ó, nesse caso, quais são as minhas, né, as minhas variáveis? É a quantidade de suco que deve ser consumida, a quantidade de contrafilé que deve ser consumida e a quantidade de legume que deve ser consumida. Então, o nutricionista, ele faz isso, só que ele já pega a tabela pronta, certo? Então, já ele só faz o quê? Ele pega uma tabelinha, um software já alimentado, e ele só faz o quê? Colocar as informações do paciente e manda girar a roda. E aí o próprio sistema já diz para ele qual é a melhor proporção, né, para a dieta do cara, usando a nossa programação linear. Nem sabe o que é que está fazendo, mas está usando a nossa ferramenta. Então, lá, então a função objetiva que é o custo de cada alimento. Então, vamos lá. Vou pegar a mesma coisa, vou pegar a tabela e puxar para cá. Aqui no cantinho pequenininho. Bota aqui embaixo, tá vendo? Então, onde X, né? X, S é o suco, né? Então, a minha quantidade de suco, o meu consumo, o meu custo, né, de suco é R$ 2. Dois, ó. O custo com. Desculpa. O custo com suco, aqui, ó, 2. O custo com contrafilé, que é o XC, 4. E o custo com legumes é 1. Então, aqui, a minha é FO. É FO, já está dito aí. O que é que eu tenho que descobrir? As minhas variáveis. XS, XC e XL. Para calcular essas variáveis, eu preciso pegar as outras equações, que são as minhas restrições. Ou seja, a minha primeira restrição é quanto que o consumo de vitamina P. Segundo, é a restrição contra a vitamina F e a restrição contra a vitamina G. Certo? E a quarta é a restrição de não negatividade, que já sabe que é maior ou igual a zero. Vamos lá. Então, aqui, ó. Restrição. Aí vou copiar de novo para cá. Tem que sempre estar olhando aquela tabelinha. Aqui no canto de baixo, ó. Olha lá. Então, o que eu tenho? Então, ó, para a minha categoria B, o meu limite é 11. Então, ó, é maior ou igual a 11. A minha requisição, ou seja, a minha recomendação mínima é de 11. Tá certo? Eu acho que no enunciado deve dizendo alguma coisa que é mínimo.
A partir de quantidades mínimas, tá? Quantidade mínima. Tá? Vamos lá. Aí eu tenho, ó, 2 do suco, 2 da carne e 20 do legumes. Aí para F, 50, 20, 30, maior ou igual a 70. Aí já pode até fazer a próxima aqui, ó. A energia, a vitamina G seria 80 XS, 70 XC, 80 XL, maior ou igual a 250. Tá aí, ó. Tá certo? 80x, 70x, 80xl maior ou igual a 250. Porque nesse caso, eu tenho que garantir uma condição mínima de nutrientes. Se fosse caloria, aí seria máxima. Mas é nutriente. E a restrição de não negatividade é só pegar XS, X6, XE, tudo tem que ser maior ou igual a zero. Que você não pode ter nada menor, você não pode comer menos alguma coisa. Né? No máximo ou no mínimo zero. Não pode ser menor do que zero. Né? Aí o que acontece? O meu, ó, a questão de vocês vão entregar isso. Tá certo? A resposta do desafio de hoje é isso aqui, ó. Vocês vão entregar a FO sujeito às restrições. Essa primeira essa restrição é a vitamina, acho que é a vitamina B, né? Vitamina B. Deixa eu ligar a canetinha aqui. Vitamina B. A segunda é vitamina F. E a terceira é referente à vitamina G. E aqui é de não negatividade. Não negatividade. Né? E a terceira modelo, veja que eu como falei 3, é referente à produção. Uma fábrica de móveis tem em estoque 500 metros de tábua, 300 metros e 200 metros de painéis de MDF. A fábrica disponibiliza uma linha de móveis com os seguintes produtos: mesa, estante, prateleira. Cada móvel necessita uma quantidade de material conforme mostra o quadro. Então, de tábua, prancha e painel. Certo? É a mesma coisa, só que agora eu estou trabalhando o quê? Com a disponibilidade de material, é uma limitação, e com o custo que eu tenho. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos primeiro montar o quê? A minha função objetivo. Que a minha função que é? Eu quero maximizar o lucro, né? Eu quero maximizar o lucro. Então, a minha função é essa. Ó. Onde XC, se eu não me engano aqui, deixa eu copiar de novo. Copiar para colocar sempre, para ficar fácil a gente analisar. Cadê? Tá bom. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó. Eu estou chamando de XC, a quantidade de carteira. Então, carteira, eu tenho um custo de quanto? 110. Vezes quanto? X. XC. 90 vezes XM. É mesa, XM. E aqui, 100 vezes XE. E aqui seria o XP de prateleira, 30. Então, aqui eu tenho o quê? A minha receita. Eu quero maximizar o lucro. Veja que aí, nessa questão, eu não estou levando em consideração o custo. Tá? Então, o correto é maximizar a receita. Porque para eu maximizar a receita, eu teria que levar em consideração os custos. Aí, né? Teria que ter um valor negativo, menos os custos. Só que aí eu não tenho condições de calcular isso. Aí agora, vamos calcular aqui as restrições. Vou copiar também para outra página já. Então, aí, ó, as restrições, eu tenho a restrição de quê? Primeira restrição, ó. Com a função objetivo construída, é possível realizar a construção do sistema de restrições, descrevendo a função das variáveis de decisão. Primeira restrição é quanto ao uso de tábuas.
que é uma alimentação. Segunda, uso de pranchas. Terceiro, painéis. Então, aqui no caso, eu tenho a restrição contra a tábua. Então, ó, eu vou ler para vocês. Deixa eu copiar para cá também, que eu só copiei para o outro lado, não copiei para esse, não. Aqui, pronto, aqui, tá vendo? Aí, ó, de tábua. De tábua é zero. Tá aqui zero, aqui, ó. De prancha, né? Desculpa. Isso é só para prancha, né? Só para tábua, para carteira, para mesa. 3 para estante. 3 para prateleira. 2. E qual é o meu limite? A minha limitação tem que ser menor, tá vendo? Porque eu só tenho, ó, 500 de tábua. Eu não posso gastar mais do que 500. É o estoque máximo. Eu preciso ser mais, menor ou igual. Veja, tem hora que você vai colocar igual, vai ter hora que você vai colocar maior igual, e vai ter hora que você tem que colocar menor igual. Próxima. Quanto às pranchas, aí você vai para a segunda linha aqui, ó. 3, 0, 1, 1. Menor a 300. Terceira questão é os painéis. 3, 1, 3 e 0. Menor ou igual a 200. E a minha quarta restrição é aquela de não negatividade. Coloca XM, XM, XE e XP, né? Carteira, mesa, estante e prateleira tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Não existe produção negativa. Tá certo? Eu posso, no mínimo, não produzir nada, mas negativo não. Tá certo? E aí o que acontece? A minha função objetivo sujeito às minhas restrições. A primeira restrição é referente à prancha, a tábua. A tábua. A segunda é prancha. A terceira é painel. A quantidade. E aqui é aquela restrição de não negatividade. De não negatividade. Certo? Então, o que vocês vão fazer, tá? É exatamente pegar este probleminha aqui, ó. Tá certo? Um fazendeiro possui 50 acres de terra para plantio e está projetando o plantio para o próximo ano. Através de dados obtidos em instituição do governo, sabe que os cultivos de tomate e morango serão mais lucrativos na próxima colheita. Pela prática, o fazendeiro sabe que a produção de sua terra é de 8 sacas por a cada acre de tomate, precisando de 3 homens-hora por acre e 10 sacas para plantar de morango com 2 homens-hora de trabalho. A mão de obra custa 100 e a disponibilidade é uma limitação, ó, disponibilidade é de 120 homem-hora. Também conhecido, o consumo se limita a 240 sacas de tomate vendidas a 75 e 400 sacas de tomate vendidas a 40, cada uma. Então, o fazendeiro deseja produzir uma forma, ou seja, uma equação cujo problema é maximizar o lucro. E as variáveis que ele tem, o que é? Ó, só vai ter isso. Ó, vai ser assim, ó, lucro, que é o Z, máximo, vai ser igual a alguma coisa vezes XT, mais alguma coisa vezes XM. Eu tenho apenas duas variáveis, ou seja, quanto de tomate você vai ter que plantar e quanto de morango você vai ter que plantar. Lembrando que a limitação diária é de 50 acres. Tá certo? 50 acres. Tá certo? Lembra que a minha produção, ó, é de 8 sacos por acre.
E se você sabe que o consumo de tomate é 240, se você dividir 240 por 8, né? 8, né? Eu vou precisar de quantos acres aqui, né? Eu vou ter precisar de 30 acres. Né? Porque 8 vezes 30 dá 240. Então, já sei que para tomate, eu tenho que plantar até 30 acres e para morango, 20 acres. Aí você vai montar a questão envolvendo o quê? O custo da mão de obra e a receita da venda. Certo? Beleza? Me causa um certo desespero no total, mas está valendo. Não, aí você vai aqui. Você vai assistir de novo essa aulinha, certo? E vai tentar montar. É porque a diferença é que nessa questão não viu a tabela. Vocês vão precisar montar uma tabelinha. Por exemplo, aqui vai ser o quê? Ó? Aqui vai ser. Aqui você precisa colocar o custo do rango e o custo do pistão. O preço de venda da saca de morango e a venda do tomate. Tá? Só que aí você vai ter um custo aí, né? Tem um custo, a questão de hora homem, né? Cadê aqui? Custo de obra por homem. Aí uma indicação X1 né? mais 2 tem que ser menor ou igual a 240, não, 120 horas. 120 horas. Que é você tem como para colocar. Certo? Então, se você coloca. Claro que aqui você não vai ver quanto é. Mas aqui você tem, ó. Homem hora por acre. Entendeu? Então, recomendo assistir novamente a aula, certo? Porque vocês vão ter 15 dias para entregar essa atividade. Qualquer dúvida, manda lá para mim. Ô, Jair, fecha um pouquinho o microfone, por favor. Tá dando eco, tá dando retorno. Pronto, fechou. Certo? Então, o que acontece? Qualquer dúvida, primeira missão qual é? Encontrar a minha função objetivo. Qual é o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, maximização do lucro. Ó. Aqui já está dizendo que é a diferença entre o lucro vai ser igual a receita menos o custo. A receita, eu já sei que é isso. Quanto é o saco de morango? De tomate, 75. Então, vai ser 75 XT mais 60 XM. Então, essa receita já fiz. Falta fazer o quê? O custo. Aí, o custo de que é? É o custo com mão de obra. Tá certo? Eu tenho, ó, 3. Para atingir essa produção, eu preciso de 30 sacos. Então, 30 sacos, você vai descobrir quantos homens, né? Quantas horas, né? Para trabalhar na área destinada a tomate e quantas pessoas trabalhar na área de morango. Então, aqui, ó, você precisa agora, para minha função objetivo, equacionar a questão do custo. E as restrições. Quais são as restrições que eu tenho? Eu tenho limitação de 120 homens hora, tá certo? E também tenho uma limitação de consumo de 200 sacas de tomate. Tá certo? Eu só consigo vender 250 sacos de tomate. Então, tem que ser menor ou igual a 200. 240. Se for maior, eu não consigo... quer dizer, se eu, por exemplo, eu produzir mais do que 240, eu vou perder.
porque aí não vou conseguir vender, vai ficar estocado. E como é um material perecível, ele vai se estragar. Certo? Então, você, ó, vão me entregar no dia 14, não, desculpa, no dia 14, tá? No dia 14. No dia 14/4 é uma sexta-feira. Então, vocês têm a primeira atividade que foi passada no primeiro encontro e a segunda atividade hoje, certo? Então, essas duas atividades somadas vai dar a nota da primeira avaliação. Não teremos prova, certo? E aí só vai se ver agora, né? Aí eu vou até confirmar o cronograma, mas só vai se ver na semana após esse dia 14, que eu acho que é dia. Deixa eu ver aqui. Nós veremos dia 19. Nossa próxima aula ocorrerá no dia 19/4. Então, a gente vai trabalhar esse mesmo processo PPL usando o Excel. Aí vai ficar uma coisa mais prática, que aí vai conseguir encontrar a resposta. Tá certo? Beleza? Beleza. Essa dá trabalho, essa dá essa vale o ponto, essa vale o ponto. Ô, Nanis, Vai, são Matheus. as 2 cadeiras pro dia 14 ou só essa atividade? Não, tudo pro dia 14. Beleza, as 2 cadeiras pro dia 14, É, né? Tanto essa é, como legislação. isso, tudo é pro dia 14. Ah, beleza, beleza. Aí semana que vem eu passo atividade de legislação. Show. Ô, Sapo, Beleza, aproveita e galera? responde nós aí. Pronto, vou gravar assim que tiver pronta a gravação, eu disponho. Fechou? Show. Fechou. Ô,